E hoje nós vamos ser abençoados com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu tenho que começar a apresentação dele pelas raízes, porque nós estamos de volta às raízes. O pai do pastor Josué Valandro Sem Júnior, foi meu colega de seminário. É aquele amigo que está sempre nos telefonando, foi professor do seminário bíblico, e ele gerou esse menino. Desde garoto, ele enamorava a Vila da Penha. Um dia ele foi assaltado na igreja de... mas a igreja era Ebenezer. Para onde ele correu? Para a Vila da Penha. Ele, antes de fazer teologia, ele fez engenharia. Sabe onde ele leu o anúncio que ele estava aprovado na Universidade Federal? No meu carro, indo para Vitória. Ele fez uma festa no banco traseiro, ele e Rose, e depois Deus o chamou, ele parou, terminou a engenharia e fez teologia. É um grande homem de Deus. Olha, ele foi o único pregador que veio a caráter. Irmãos, ele é pastor da Igreja Central da Barra. Tem feito um ministério glorioso. Ele tem algumas ovelhas que foram nossas e só falam dele. Esqueceram do Sebastião Ferreira, que agora é Josué Valandro Júnior. Então, mas este homem que tem feito, nós participamos de quando em quando de debates na Melodia, às vezes com o Pedrão junto também, e eu sou o único velho lá na equipe. É a palavra de sabedoria. Então, irmãos, é um prazer muito grande. Mas eu gostaria de mostrar uma curiosidade aos irmãos. Gabriel não é. Tiago, dá uma chegadinha aqui. Demetrio, dá uma chegadinha aqui. Os dois olham para o auditório e me respondam: quem é quem? Ele dirigindo o culto e o outro cantando. Depois o irmão responde quem é quem. Mas, meus irmãos, nós vamos agora ouvir a mensagem. Eu vou pedir ao pastor Gilson que chegue aqui. Ele vai orar pelo pastor Josué Valandro Júnior. Nós já comemos até jiló com angu juntos, né? Lá em Vitória. Oremos então. Deus querido, nós já temos sido enriquecidos, ó Pai, com os louvores que aqui têm sido entoados, ó Pai, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir que Tu continue revestindo o Teu servo, pastor Josué, que será o portador da Tua palavra nessa noite aos nossos corações. Continue ungindo o Teu servo, para que ele, ó Pai, fale a Tua vontade, para que através dele, ó Pai, vidas venham a ter encontro com Cristo e outras vidas voltem à raiz e a se comprometer com a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor Josué, irmão, é bem-vindo. Que Deus o abençoe. Ele vai pregar amanhã também pela manhã. Amanhã, irmão, vai ter o auditório 4 vezes que tem aqui. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Sebastião é um homem muito querido por mim, pela minha família. Como ele relatou um pouquinho aqui agora, ele participou de momentos muito importantes da minha vida. A gente indo para Vitória, numa caravana, meu pai acho que num Fusquinha, ele num Passat, e naquela viagem eu soube que tinha passado no vestibular, e foi uma festa muito grande. Então, isso a gente não esquece, né? As pessoas que participaram de momentos relevantes na nossa história. E eu agradeço muito a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja aqui sempre foi uma igreja muito relevante, musicais maravilhosos. Tinha uma época que Tauá fazia muita parceria com Vila da Penha, o pessoal daqui cantava em eventos lá, né? E a Cristiane já cantou em tanto congresso no Tauá. Que coisa boa a gente lembrar esse tempo bom,
mas não só ficar lembrando do passado, a gente celebrar pelo que a gente está ouvindo hoje aqui. O trabalho bonito que vocês estão fazendo, o trabalho bonito que essa igreja vem fazendo, e essa juventude. Pastor Gilson, parabéns. É o primeiro filho que está vindo aí? Que é isso, hein? Que beleza, hein? Deus abençoe. Eu quero aproveitar para divulgar uma coisa para você me ajudar a divulgar. Agora, todo domingo, às 7h30 da manhã, nós estamos com um programa de televisão na Band. Então, todo domingo, de 7h30 às 8h, nós estamos pregando o Evangelho. Irmãos, há tanta coisa sendo falada em nome de Jesus na televisão brasileira que não tem nada a ver com o Evangelho, e as pessoas ficam confusas, eles começam a achar que toda a igreja prega o que eles estão vendo na televisão. Então, as igrejas que pregam o Evangelho precisam também pregar na televisão, e Deus abriu essa porta. Domingo passado foi o primeiro dia, e amanhã é o segundo programa. Ainda não estamos com um formato ideal, não tem nem nome o programa ainda, está lá, Igreja Batista Central da Barra da Tijuca só, mas a gente vai dar uma cara nova, uma organização nova, e eu quero contar com você para que esse projeto esteja abençoando, principalmente pessoas que não conhecem Jesus. Se você conhece alguém que acorda cedo, né? Eu fui pregar na igreja de Copacabana, domingo passado pela manhã, e lá tem muitos irmãozinhos mais idosos assim, então acordam cedo, né? A moçada acorda tarde, e eles já tinham assistido o programa. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito em cada palavra aqui, em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, a proposta dos irmãos é interessante. Um retorno às raízes. Eu sou do tempo que a gente, domingo, ia para a igreja cedinho de manhã, a gente participava da escola bíblica, ficava para o culto, acabava o culto ali, tinha um ensaio do coro muitas vezes, ou ensaio do conjunto, a gente ia para casa almoçar, ou muitas vezes almoçava ali na igreja mesmo, acabava aquele negócio todo, vinha correndo porque tinha evangelismo, muitas vezes numa comunidade carente. Eu me lembro que a primeira de Marechal Hermes, onde eu fui criado, a gente tinha um trabalho lá na favela do Muquiço, ali em Guadalupe, e a gente ia para lá e dava bala para as crianças e falava de Jesus, vinha correndo, tomava um banho e ia para a união de treinamento. Eu já estou cansado só de lembrar. E aí tinha união de treinamento, embaixador do rei, mensageiro do rei, e GAN, e isso e aquilo, sociedade de crianças, sociedade feminina e tal. E quando acabava ali, a gente atravessava para o outro lado de Marechal Hermes, e a gente ia lá para a Praça Montese, levava as cornetas, levava um aparelhozinho de som, e ali a gente falava de Jesus, pregava em praça pública, e ia passando bêbado, ia passando prostituta, ia passando tudo quanto é tipo de gente, a gente ia abraçando e tentando levar para a igreja. E muitas vezes a gente abraçava um bêbado daquele, atravessava a estação de trem ali de Marechal e ia para o culto da noite. Domingo de crente era assim. Domingo de crente, meu irmão, era pauleira. Segunda-feira tinha que descansar. Mas sabe de uma coisa? A gente era feliz. Eu sou pastor de uma igreja na Barra da Tijuca, mas vai lá na minha igreja para você ver que igreja que é. Eu sempre digo para alguns lá, falei, meu irmão, aqui é a igreja em zona nobre, mas sempre será igreja de subúrbio. Porque, meu irmão, nós estamos elitizando o temor, nós estamos elitizando a paixão, o compromisso da gente ficou fraquinho, porque agora nós somos um povo que come bem, todo mundo de carro, o camarada vai lá, estou com um carro zerinho, pastor, é mesmo? Comprou em quantas parcelas? 15 anos.
15 anos, mas ele vai lá e compra um carro zerinho, mas é o povão está comendo bem. Churrasco, negócio de bife de fígado. Que bife de fígado, rapaz? Os caras estão comendo picanha, entendeu? Não, a alcatra só se for aquela melhorzinha, aquela tal. Então, a gente começou a ser um povo que começou a viajar, começou a ir para o hotel. Antigamente crente não tinha esse negócio não, meu irmão. A gente ia para a casa de praia do irmão, aquela casa que assim, botava os colchonetes no chão, todo mundo no colchonete, banheiro, uma fila danada, você ia no banheiro, o pessoal ficava encarnando lá de fora, vai lá rapaz, quanto tempo, hein? E a gente era feliz, a gente se encontrava na igreja e ficava rindo, brincando. Quando alguém ficava doente, parecia que era alguém da família da gente, porque a gente tinha convivência, a gente tinha coisa esquisita que acontecia entre a gente, essas furadas de ir para esses retiros num lugar doido, esse negócio de dormir num lugar que entrava um monte de morcego de noite, mas a gente tinha convivência, irmão. Então, se a proposta é voltar às raízes, eu sei que o mundo mudou, a tecnologia mudou, o formato da vida mudou, a correria mudou. Hoje o garotinho já faz inglês, espanhol, alemão, francês, um moleque que tem 8 anos. Hoje a escola já cobra dele prova para poder ver se pode estudar na escola. O meu filho fez vestibular para entrar na primeira série do Santo Agostinho. Vestibular. Também um moleque com 7 anos tem que fazer vestibular mesmo. Já estava na hora? Meus irmãos, eu sei que a correria mudou, mas nós precisamos resgatar na igreja os valores de família que nós somos, e precisamos resgatar na igreja os princípios. Um monte de igreja aí, aceitando agora, não precisa casar não, é só juntar, e toma de batizar. Eu batizei 38 pessoas domingo retrasado, todo mundo é casado bonitinho, meu irmão. Tem uma fila lá que tem que organizar a vida, a igreja ajuda. Agora todo mundo bebendo, passamos daquela fase. Agora todo mundo vai para a festa de crente, tem Coca-Cola? Está difícil. Tem Guaraná? Olha, vou ver se eu acho para o senhor. Tem chopp? Qual que o senhor quer? De colarinho, sem colarinho? Com botox, sem botox? Meu irmão, o que está havendo? O crente é a referência, o crente é a única esperança. Nós somos a única oportunidade que o Brasil tem, que essa cidade tem, de restauração, só a igreja. E a igreja é séria, porque nem tudo que diz que é igreja, estamos negociando, estamos à vontade. Crente falar palavrão, antigamente, o cara falava meio palavrão, já era feio. Agora os crentes contam piada, o pessoal ri, bota Deus no meio da piada. Eu aprendi que não se toma o nome de Deus em vão, eu aprendi, meu pai deve ter me ensinado errado. Aí você fala assim, rapaz, esse cara é quadradão. Eu não, eu estou respondendo o que vocês falaram aqui, ó. Foram falar de voltar às raízes. Se está falando de voltar às raízes, nós precisamos rever que tipo de crente nós queremos ser. Vocês é que estão querendo falar sobre isso. Eu podia vir aqui falar sobre adoração. Mas se nós queremos falar de volta às raízes, nós temos que saber que nós temos uma identidade. O cristão se preocupa com o seu testemunho. As pessoas olham para a gente e nós somos a única chance deles falarem, esse povo é diferente. E meu irmão, quando a gente se iguala com eles, a gente não consegue mudar a vida deles. Hoje eu sentei numa mesa, numa festinha, num churrasco,
do coleguinha do meu filho. Na mesa tinha gente com chopp, eu estou lá junto. Jesus fez isso também. Mas daí aí eu falar, pô, desce um para mim também aí. Aí não. Aí é diferente. Aí é diferente. Portanto, hoje eu quero pensar num detalhe que a gente pode determinar que tipo de crente nós somos. E hoje eu quero pensar com você se você é um crente que quer ofertar sua vida a Deus, ou se você é um crente que quer requisitar tudo de Deus. Há dois tipos de cristianismo, o de entrega e o de requisição. E no mercado hoje, o de requisição, o de solicitação, está na moda. Mas eu queria ler um texto com você, que do meu modo de ver, não está aqui esse texto, colocado aqui, com duas situações, uma depois da outra, e tão antagônicas à toa. O autor bíblico colocou essas duas situações aqui, porque queria representar como se vive o cristianismo, ofertando ou requisitando. Você faz a escolha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Versículo 6. Nós temos o primeiro evento. São dois eventos, um do lado do outro. Deus colocou assim porque queria mostrar esse antagonismo. Diz assim, Mateus 26, versículo 6 em diante. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O primeiro evento é uma mulher que chega na casa de Simão leproso, Jesus está lá, ela pega um vaso de alabastro. Não sei se você sabe, o alabastro é uma rocha, é um solo que tem na região lá da Palestina, e eles fazem muitos vasos com aquilo, ele fica branquinho, ele pode ser lapidado, fica muito bonitinho. Ela pega esse vaso de alabastro, cheio de um bálsamo, cheio de um perfume, que custava, diz o texto, 300 denários. 300 denários significava um ano de trabalho de um profissional rural. É como se fosse hoje um ano de trabalho de um profissional liberal qualquer, um dentista, um engenheiro, um advogado. Um ano de trabalho de um agricultor, porque era uma cultura econômica agropecuária. Essa mulher pega um ano de trabalho e faz assim, ó, blu, 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 sobre Jesus. Ela deu o seu melhor, ela deu o que tinha de mais precioso, ela deu sem ficar de mesquinharia. Vou dar tudo, eu quero ungir todo o corpo dele. É claro que alguns discípulos, e lá em João capítulo 12, nós vemos que esse discípulo era Judas, vão dizer assim: ah, que desperdício, poderíamos vender esse perfume e dar aos pobres. Mas Jesus diz: olha, ela fez uma boa ação para comigo, ela preparou meu corpo para o meu sepultamento, e onde for pregado o evangelho,
essa mulher será lembrada. 2000 anos depois, estou eu aqui falando dela. O primeiro evento é de uma mulher que está doando o seu melhor ao Senhor. Mas logo em seguida, nós temos um segundo evento. O versículo 14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas, meus queridos, é o contrário de Maria. Judas chega para Jesus e olha para Jesus e vê em Jesus uma oportunidade de Jesus assumindo o reino de Israel, ele ser ministro da fazenda. Ele vê em Jesus uma oportunidade de estar em evidência. E provavelmente Judas traiu Jesus, ou porque viu que Jesus não ia implantar esse reino terreno, ou porque Jesus ficava falando de morte o tempo inteiro, e eles não entendiam o que seria a ressurreição ainda. Mas um fato eu sei: Judas ficou muito chateado, porque quando ele começou a resmungar, que desperdício, o que essa mulher foi fazer, Jesus disse assim: por que vocês estão falando bobagem aí? Essa mulher fez uma boa ação, vocês não têm direito de falar nada. E Judas ficou muito chateado, tão chateado que ele revelou o coração dele. Ele não estava com Jesus por amor, ele não estava com Jesus por fé, ele não estava com Jesus por afinidade, ele estava com Jesus por interesse. A palavra de Deus nos mostra que Judas tirava a comissão dele de todo o dinheiro que entrava na tesouraria de Jesus. Ele era um corrupto, ele era um ladrão, e 300 denários, um ano de trabalho, se ele tira a comissão dele, que dinheirinho bom. Quando ele vê que ele não vai arrumar nada, ele vai até as autoridades, e o que ele recebe? 30 moedas. Se eram 30 denários, é justamente 10% de comissão. Ele chega lá e fala: o que vocês podem me dar? Eu entrego Jesus para vocês, eu armo uma emboscada, eu coloco ele na mão de vocês, porque as autoridades estavam muito chateadas, porque pararam de seguir as autoridades religiosas para seguir Jesus. Jesus estava ganhando fama, reconhecimento, dia após dia. Meus irmãos, os líderes, os sacerdotes oferecem 30 moedas, Judas pega o dinheiro e bota no bolso, para atrair Jesus. Aqui nós temos dois tipos de gente: gente que quer dar o seu melhor, e gente que, se não tiver algo para receber, vai embora. Se não tiver benefício material, não quer. Só está com Jesus pelo que possa receber. Quem é você? Por que você está nessa? Se você pegar Mateus capítulo 10 e ver a convocação de Jesus aos seus apóstolos, meus irmãos, aquilo ali é complicado, hein? Ele fala: gente, queria convidar vocês, olha o convite, eu quero que vocês saiam pelo mundo, não pode levar nenhum dinheiro, vai duro, não tem reserva de hotel. Quando chegar na cidade, veja se tem alguém digno e fique na casa dele. Jesus diz para os seus apóstolos: quando chegarem lá, fiquem, olha, atentos como serpentes e simples como a pomba, porque estou mandando vocês para o meio de açoitadores, e os homens vão levar vocês aos tribunais e vão açoitar vocês. Com relação à família, eles vão odiar vocês. Vai ter filho que vai matar o pai, vai ter pai que vai entregar o filho, o negócio vai ser complicado. Você entrava nessa? Meus irmãos, quem se converteu já entrou nessa. O reino de Deus é um desafio de fé, envolve sacrifício. Se você não paga nenhum preço pelo evangelho hoje, você pouca diferença faz.
Se você não está pagando nenhum preço por amor a Jesus, eu não sei nem se você é convertido. Pode ser que seja, mas esfriou, se acomodou. Meus irmãos, o nosso chamado não é para ficar em berço esplêndido, o nosso chamado é para ganhar essa nação. Eu creio que nós vamos ganhar a cidade, eu vou dar minha vida por isso. Entramos na televisão, vamos entrar na rádio, vamos escrever, vamos botar outdoor, vamos fazer o que precisar fazer. Nós temos que pregar o Evangelho, a essência do Evangelho de Jesus. Você e eu fomos chamados para mudar essa história. Mas olhando essas duas situações, meus irmãos, eu chego a algumas conclusões que eu quero passar para você. A primeira conclusão que o texto nos dá é que nem sempre quem tem mais história com Jesus tem mais afinidade com Ele. Judas tinha muito mais história com Jesus. Judas andava com Jesus todo dia, Jesus aqui, Judas do lado. E aí, mestre, beleza, mestre? Beleza, mestrão? Jesus operava um milagre, estava Judas lá. Pô, esse foi bacana, hein, Jesus? Pô, hoje superou, hein? Jesus multiplicava o pão, estava Judas lá. Ei, comida boa. Mais um pedaço de peixe multiplicado, aleluia. Jesus chegava para um endemoniado e falava assim: ó, pode sair todo mundo. Saía aquela revoada de demônio que nem um bando de gafanhoto, e Judas vendo isso tudo. Meus irmãos, Judas tinha intimidade diária com Jesus, convivia diariamente, mas não tinha afinidade. Maria não estava com Jesus toda hora, mas tinha um sentimento profundo pelo Mestre. Lembra quando Jesus ia na casa dela? Diz a Bíblia que ela ficava o quê? Aos pés do Salvador. O negócio dela era ficar com Jesus, o negócio dela era usufruir de Jesus, sentir a presença de Jesus, falar com Jesus, ouvir Jesus. O negócio dela era Jesus, não era igreja, não era passeio, não era retiro, não era a cantina da igreja. Tudo isso é muito bom, mas a essência, o motivo principal era Jesus. Há muitas pessoas que dizem: eu já tenho 20 anos de vida com o Senhor. Meu irmão, você tem um ano repetido 20 vezes às vezes. E tem gente que chegou ontem para o Evangelho e foi para a janela. Lá na igreja eu tenho gente que se converteu tem um ano, meu irmão, está liderando o grupo familiar, já está multiplicando o grupo familiar, ele está pastoreando um grupo familiar, meu irmão. Ele tem um ano de batizado, já ganhou 3, 4 pessoas para Jesus, um ano de batizado, está lá. Você, quantos você ganhou para Cristo este ano? Quantos você ganhou para Cristo ano passado? Quantas pessoas desceram as águas por causa da sua influência e do seu testemunho, meu irmão? É o nosso chamado. Nem sempre quem tem mais história tem mais afinidade. Só no exército que a antiguidade é posto, meu querido. Com Jesus, intimidade é que é posto. Segunda conclusão que a gente tira desse texto: quando damos lugar ao velho homem, acabamos desperdiçando grandes oportunidades. Meus irmãos, quando damos lugar ao velho homem, quando o nosso desejo pelo dinheiro, pelas coisas materiais, pelo status, pelo descanso, pelo lazer, pelo entretenimento, supera nosso amor por Jesus, como a gente perde bênção, gente. Esse camarada foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Você lembra quando os apóstolos saíram pregando o evangelho, implantando a igreja, depois que Jesus foi aos céus? Meus irmãos, ressuscitavam mortos,
curavam leprosos com um leve toque, a sombra deles curava, os demônios saíam de fininho. Quanto poder, quanta autoridade! Judas jogou tudo isso fora, gente, e se vendeu por pouco, 30 moedas. Muda a história de alguém 30 moedas? Não muda. Muda a história de alguém 3.000 reais? Não muda. Ah, pastor, mas ia me ajudar bastante. Eu sei, mas não muda a sua história. Não muda. Meus irmãos, o poder que o Espírito Santo ia trazer para essa gente era algo inacreditável. Nós somos abençoados por Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, até hoje. A influência deles nos alcança, a unção deles nos alcança, irmãos, mesmo mortos. Judas jogou tudo isso fora por 30 moedas. Pergunta para você: você está jogando a sua comunhão com Deus fora por causa de quantas moedas? Qual é a sua moeda? Ah, pastor, é meu namoro, porque se a gente não fizer sexo, ele falou que me larga, porque aí eu vou estar dizendo que eu não amo. Oh, querida, você ainda cai nessa conversa tão boba. Quais são as suas 30 moedas? Preguiça? Não, esse ano não vou fazer nada na igreja não, vou dar oportunidade para os outros. Gente, que cara de pau que alguns têm, né? Vou dar oportunidade. Rapaz, com gente morrendo do inferno todo dia, alguém pode dar oportunidade para eu trabalhar? Todo mundo tem que trabalhar. Eu gosto de ir de vez em quando no cemitério de Irajá aqui. Não é que eu gosto de cemitério, não. Aliás, eu não gosto de cemitério. Mas eu gosto de uma coisa quando eu vou no cemitério de Irajá, que é aqui perto. É porque eu vejo uns caras que não iam ser convidados nem para orar silenciosamente aqui, meu irmão. Doidinho da Silva às vezes. Mas eles sobem lá em cima de uma pedrinha e está passando o caixão e eles estão: Jesus é o Salvador, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Meu irmão, só prega para a multidão. Esse negócio de pregar para pouca gente não é com eles, não. Prega para morto, prega para vivo. Passou, eles estão pregando. Meus irmãos, gente que talvez nem tenha tanto juízo e não é convidado para pregar em lugar nenhum, mas eles estão lá cumprindo a missão deles, pregando para quem quiser ouvir, e a semente fica, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Estão lá, pastor, mas é doido, doido, irmão, doido sou eu e você, que sabemos fazer, sabemos falar, sabemos os versículos decorados, as histórias de cós salteado, sabemos representar, dançar, tricotar, fazer de tudo, e meus irmãos, nada fazemos. Aí vai o doidinho de Jesus e começa a falar: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Olha, se vocês crerem em Jesus, vai haver consolo. E aquela alma que está passando ali recebe o toque do Senhor. Aleluia. Se não estão, espalhando, estão ajuntando, é porque a Bíblia diz. Meus amados irmãos, nós não sabemos quanto tempo temos, mas quando damos lugar ao velho homem, nós desperdiçamos as melhores oportunidades, nos vendendo por pouco, por merreca. Terceira conclusão que eu tiro nesse texto, é que quem ama a Jesus, não olha o preço do que dá. Vou fazer o cheque do meu dízimo aqui, 121,43, é 3 mesmo? Não, é 2, 42. Quem ama Jesus não olha o preço do que dá, dá o seu melhor. A mulher pegou 1 ano de trabalho, num perfume caro,
derramou de uma vez só. Nada é caro quando a gente ama. Meus irmãos, às vezes eu chego tarde da noite em casa, às vezes meia-noite, meia-noite e meia, voltando do trabalho. Eu chego em casa, meu filhotinho, eu tenho 2 filhos, um de 12, um vai fazer 9 agora em agosto, os 2 lindos de morrer, a cara da mãe, né? Não pode mentir no público, tenho vontade de falar que a cara do pai é assim, mas a cara da mãe, 2 coisas lindas. Às vezes eu chego em casa, tarde assim, aí vejo os 2 dormindo já, o menorzinho com aquele bumbumzinho para cima, assim, deitadinho. Ô, meu irmão, dá até vontade de chorar. Não falei com meu filho antes dele dormir. E a gente começa a querer compensar isso de todas as maneiras que puder. Sabe por quê? Porque ama. Quem é o pai aqui que nunca chegou numa geladeira e viu um negócio gostoso assim, como eu já cheguei, esse negócio é gostoso. Aí, mas o Lucas pode querer amanhã cedo. Tem 2, o Gabriel pode querer também. Tem 3, um deles pode querer repetir. É assim que pai pensa, não é? Quem aqui nunca viu um filho sofrendo uma dor e você fala assim, por que não é comigo? Automaticamente você vê, por que não é comigo? Ainda mais quando é pequenininho, que não sabe nem falar, você fica desesperado. Você fala, Senhor, pode passar para mim, a gente ora e tudo. Sabe por quê? Porque nada é caro quando se ama. Meu irmão, sabe por que muito crente não é dizimista? Porque não ama. Não é ofertante porque não ama. Não se envolve na obra porque não ama. Fiquei chateado, estou chateado com o pastor, estou chateado com o pastor da juventude, estou chateado com o porteiro, estou chateado com o zelador, estou chateado. Tudo é motivo para ficar chateado. Vai lá, pede as contas para o teu chefe que tu ficou chateado com ele, que ele não te deu aumento. Vai lá, fica chateado lá com o dono do teu apartamento que tu atrasou o aluguel. Não vou pagar mais não, vai lá. Agora na igreja fica chateado. Não, prefiro não fazer mais nada, eu estou chateado. Olha, desculpa, é porque você não ama. Quem ama não fica com essas criancices não. Mas quando eu acabar a minha faculdade, pastor, eu vou ser uma revolução nessa igreja, hein? Pastor Sebastião, me aguarde, hein? Mentira. Quando acabar a faculdade, vai ter o MBA. Quando acabar o MBA, vai ter o mestrado. Quando acabar o mestrado, meu inglês, estou precisando dar uma reciclada. Vai ser sempre assim. Sabe por quê? Porque o reino nem sempre é prioridade, porque nós não amamos. Meus amados irmãos, quem ama Jesus não olha o preço do que dá. Quem não ama é mesquinho até ao analisar o que os outros dão. O Judas olhou o que ela deu e falou assim, que desperdício, podia vender, dar para os pobres. O miserável ainda fica de olho no que os outros dão, vai morrer, falando, trabalhando todo dia na igreja assim, ainda fica dizendo para os outros, dá uma parada, rapaz, estão te explorando, ainda fica botando pilha errada, para os outros parar de trabalhar na igreja. Em quarto lugar, o que esse texto nos esclarece é que nunca há desperdício quando se dá o melhor para Jesus. Meus irmãos, a mulher deu um vasinho de alabastro de perfume. Quanto tempo tem isso? 2000 anos. Até hoje ela é lembrada. Foi desperdício? Um ato que 2000 anos de história não conseguiu apagar? Um ato registrado na Escritura Sagrada e que nos conduz a refletirmos sobre nossa vida em Deus até o dia atual?
Nunca há desperdício, meu irmão, quando damos o nosso melhor para Deus. A mulher lembrada de Judas, por ter se vendido, foi se matar, e é lembrado como um traidor. Amado irmão, pelo que você será lembrado nessa igreja? Eu sou uma pessoa muito legal. Há pessoas que são legais, mas há pessoas que nos inspiram. Você sabe para mim quem é o maior ministro da Bíblia, depois de Jesus? Você não vai concordar talvez. Para mim o maior ministro da Bíblia se chama José. Você vai dizer assim, o do Egito? Não, o pai de Jesus. O camarada entre todos os homens da terra foi chamado para cuidar e orientar o Filho de Deus. Foi o único homem na face da terra que ouviu o Filho de Deus lhe chamar de papai. Pegou aquele moleque no colo e falou, não pode fazer isso não, Jesus, deixa isso aí, rapaz, do amiguinho. Orientou o Filho de Deus. Mas ninguém sabe qual foi o fim dele. Pois é o maior ministro da história até por isso, porque ele some, só ficam os seus feitos. O filho dele cumpriu a missão. A honra não era dele, a honra era daquele que tinha o chamado e a missão. Ele era apenas um pai adotivo, ele sabia o seu lugar e deixou com o pai verdadeiro a conclusão de uma história no seu filho amado. Meus amados irmãos, nunca há desperdício quando damos o melhor a Deus. O que você tem dado a Deus? Pelo que você será lembrado? Se você morrer hoje, quando for fazer um culto fúnebre aqui, o que vão falar de você? Pastor, não quero nem que lembre de mim não. Não precisa lembrar de mim não. Pois é, mas a palavra de Deus nos mostra que aqueles homens que impactam vidas com a vida que levam, deixam um legado, deixam uma história, deixam um modelo, deixam um exemplo, deixam uma unção. Mas eu quero concluir dizendo então, uma última conclusão. Esse texto nos mostra que o tempo mostrará que é um desperdício qualquer ganho à custa do distanciamento de Jesus. Desperdício não é dar o melhor a Jesus não. Desperdício é qualquer ganho à custa de distanciamento de Jesus. Judas pegou 30 moedas, ficou com elas? O que aconteceu no final da história? Quando ele viu Jesus indo para o Calvário, quando ele viu a besteira que tinha feito, o que ele fez? Pegou as 30 moedas, foi lá no templo, olha aqui, não quero isso não, jogou, ficou sem a moeda, ficou sem credibilidade, ficou sem paz, ficou sem salvação. Se teu trabalho te afasta de Jesus, se teu namoro te afasta de Jesus, se teu ciclo de amizade te afasta de Jesus, se teus estudos te afastam de Jesus, se tua gana por ser o maior vendedor de rapadura da cidade te afasta de Jesus, meu querido, nada vale o preço de se distanciar de Jesus, porque no final da vida, o que vai contar na sua história é o que você construiu com o Senhor Jesus. O que vai contar no final da história é se você andou no caminho dele, e o primeiro caminho que ele te dá é cuidar da sua família, o seu primeiro ministério, trazer seus filhos para a igreja, trazer seus pais para a igreja, trazer seus irmãos para a igreja, orar por eles, caminhar com eles, fazer de tudo para fortalecer sua família, você colocar uma luta diante de Deus pelo seu marido descrente,
porque a Bíblia promete que quem crê, a família será salva, e diz que a mulher descrente santifica o marido não crente, e vice-versa. Você tem que crer, tomar posse, entrar numa batalha com Deus, em oração, em jejum e súplica, para ter tua vitória. Meus queridos, eu conheço muitos irmãos que eram uma bênção. O pastor Sebastião deve ter inúmeras histórias para contar. Eram pessoas que viviam numa situação difícil financeiramente, viviam no culto de oração, viviam nas vigílias, não faltavam culto da manhã, não faltavam culto da noite, mas a vida melhorou, e agora eu estou voltando no início da minha reflexão. A casa de praia chegou, o carrão gostoso chegou, no meu apartamento, pastor, tem até uma piscininha, chegou. Na minha casa, pastor, eu tenho 280 canais, 350 canais, eu tenho até canal em chinês, pastor. E aí, você entende? Não, pastor, mas está lá. E aí, meu irmão, a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia. Você não precisa de culto. Você não precisa de culto, você precisa de Bíblia. O culto faz diferença na sua vida porque é a Bíblia que é colocada aqui. É a Bíblia que é exposta aqui. O culto é a Deus. O que você precisa é dessa palavra. Está chegando, já passamos do meio do ano. Vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano? Deixa eu perguntar um negócio. Você já leu a Bíblia toda? Não responde não, pelo amor de Deus. É bom a gente pensar nisso. Se queremos voltar às raízes, vamos ter que voltar para a paixão pela palavra. Eu sou do tempo que a gente era chamado de Bíblia. Fulano é Bíblia. Pois hoje vai ser chamado de iPod, iPad, celular, porque nem Bíblia tem, mas tem Bíblia aí dentro. Você continua sendo Bíblia, mesmo que seja em meio virtual, isso não importa. O que não pode faltar é convivência com essa palavra, paixão por ela e um desejo profundo, não de requisitar, mas de ofertar a sua vida para Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente saia daqui hoje decidido a ofertar a nossa vida ao Senhor, a ser dizimista fiel, a ser ofertante, que você saia daqui decidido a fazer alguma coisa para levar alguém a Jesus ainda essa semana, que você saia daqui decidido a fazer uma faxina naquele seu guarda-roupa cheio de roupa lá, roupa boa, roupa velha você joga fora, roupa boa, que pode ajudar alguém, pegar, ir num lugar e ter o prazer de entregar, e falar assim, eu estou te entregando isso em nome de Jesus. Que você saia daqui e passe na sua despensa, está cheio de coisa gostosa, alguns já estão até quase vencendo a validade, pega essa lata de ervilha, pega essa lata de óleo, pega esse arroz, esse feijão, vai lá, atravessa a rua, que tem uma casa menos favorecida, e leva uma compra para alguém. Seja o amor de Deus, seja Jesus na vida das pessoas, mostre, não com quantos paus se faz a canoa, mas mostra com quantos gestos se escreve a palavra Jesus. Que Deus nos abençoe, amém.